Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 12 de julho de 2020, e nós estamos mais uma vez reunidos para meditarmos na palavra de Deus. Quero aproveitar já e dar um aviso para que cada um de nós se prepare durante essa semana para realizarmos uma ceia online na semana que vem, domingo que vem, dia 19. Então gostaria que cada um comprasse durante a semana aí o seu suco de uva, o seu pão, separasse e preparasse para que nós façamos juntos na semana que vem a ceia do Senhor. E nessa noite, de forma bem breve, bem rápida, eu pretendo colocar com vocês uma reflexão acerca de algo que Deus essa semana trouxe ao meu coração. E nós vamos, por isso, continuar meditando nas parábolas de Jesus e vamos meditar então na parábola do bom samaritano, uma das parábolas favoritas minhas e uma das parábolas mais conhecidas das parábolas de Jesus. E ela está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 27. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia e deixar ela aí aberta, que nós vamos utilizá-la bastante daqui a pouco. Mas antes disso, a meditação dessa noite, ela tem o propósito de trazer para nós o desafio de nós percebermos quem é o meu próximo. Como é que nós temos amado uns aos outros, a Deus e ao próximo. É sobre isso que nós vamos nessa noite meditar, por isso fique comigo nos próximos minutos. Se Deus quiser, vai ser uma palavra abençoadora para mim e para você. Então, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nós teremos a narrativa que diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós vamos, durante toda essa mensagem, parando a cada necessidade de reflexão, de versículo. E, em primeiro lugar, eu quero chamar para vocês a atenção de quem é esse homem. Nos dias de hoje seria um teólogo ou um advogado, porque lá a lei de Moisés, ela era uma lei tanto religiosa quanto civil. Havia uma mistura entre os procedimentos sociais em relação ao próximo, que se misturavam com os procedimentos em relação a Deus. E aí note você, comigo no texto, que não é Jesus, neste texto, quem define o maior dos mandamentos como sendo o amor. Mas é o próprio entendido da lei, o próprio intérprete da lei, quem assim o faz, e é por Jesus confirmado. Façamos a leitura do texto todo e depois a gente volta pontuando ao longo da mensagem. Continuando então a partir do versículo 26. Final do 25 ele pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a interpreta? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? E aí nós vamos dar uma parada aqui. Meus amados irmãos, é muito interessante que quando nós vemos lá no texto de Mateus, capítulo 22, em outra ocasião, diferente, os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Jesus, qual é o maior dos mandamentos?
E Jesus sem titubear vai dizer, o maior dos mandamentos é o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a você mesmo. Esse amor resume, segundo Jesus, todo o ensinamento da lei e dos profetas. Lá em Mateus capítulo 22 nós veremos isso. Porém, neste texto, Jesus vai nos apresentar de forma prática, para mim e para você nessa noite, que talvez o que está faltando para que você e eu vivamos uma vida cristã mais feliz, mais pujante, mais empolgante, menos desanimadora, especialmente nos dias terríveis que nós estamos vivendo enquanto sociedade. Dias de sofrimento, dias de perda, dias de choro, dias de incerteza, dias de ansiedade, dias de dúvidas, de medo, de enfermidades. Para que nós passemos por esses dias de maneira vitoriosa, como o Senhor Jesus assim deseja nos dar. Eu gostaria que nessa noite você e eu pensássemos acerca desse texto e como o amor é o maior de todos os argumentos, como o amor é o maior de todos os mandamentos, como o amor é a maior de todas as defesas do Evangelho. Amados, lá em João capítulo 13, no versículo 33 a 35, Jesus, após a celebração da ceia do Senhor, na noite em que ele foi traído, ele afirma aos discípulos assim, pouco antes dele sair para o Getsêmani: nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E então, Jesus, neste texto e em toda a sua vida, e em todo o Novo Testamento, vai apresentar para nós a mesma verdade que foi resumida por Cristo neste episódio, como o resumo de toda a lei e os profetas, ou seja, o resumo de todo o Velho Testamento. Foi resumido por esse intérprete da lei e confirmado por Jesus, tanto nesse texto quanto em Mateus capítulo 22, em outra ocasião, de que a essência do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a si mesmo. Quanto a isso, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, sem gastar muito tempo, porque não dá tempo hoje, de como é que nós devemos amar a nós mesmos e como é necessário ter um amor misericordioso, um amor genuíno por si mesmo, gostar de si mesmo, porque sem gostar de si mesmo, sem valorizar a si mesmo, sem reconhecer quem você é impossível amar outras pessoas. Sem perceber o quanto Deus nos ama e o quanto somos valiosos. Isso nos impede que tenhamos um amor genuíno, sacrificial, efetivo, ativo e atuante para com o nosso próximo, como veremos aqui nesse texto. Mas, amados, conforme vemos também em Romanos capítulo 13, dos versículos de 8 a 10, o amor é o cumprimento da lei. Quem ama a Deus, meus amados irmãos, sobre todas as coisas, não tem outros deuses, não faz imagens de escultura, não toma o nome do Senhor em vão, não viola o dia santo de Deus, que no caso é o dia que nós retiramos para adorá-lo. No Velho Testamento, o sábado. No Novo Testamento, por tradição dos discípulos, o domingo. O dia da ressurreição de Cristo, o dia que celebramos a vida. Mas seja qual for o dia, quem tem o amor como base da sua vida, a Deus cumpre
os mandamentos dos 10 mandamentos. E quem tem o amor ao próximo como base da sua vida também. Quem ama ao próximo, honra seu pai e sua mãe. Quem ama ao próximo, não mata, não adultera, não rouba, não difama e nem cobiça aquilo que é do próximo. Por isso, meus amados irmãos, o resumo feito por esse intérprete da lei, que um homem entendido, que queria fazer uma pegadinha com Jesus, mas que sai desse encontro com Jesus de forma impactado, como nós veremos. Ele está correto. O amor é a essência do Evangelho. Mas que amor? Como é esse amor? Como é que esse amor se manifesta? O que é necessário para que tenhamos esse amor? Em primeiro lugar, é necessário nós entendermos que o amor é a essência da vida cristã. O amor é mais importante, segundo a Bíblia, do que o conhecimento. O amor edifica, o conhecimento ensoberbece. O amor é mais importante do que os dons espirituais. Havendo línguas, havendo profecias, 1 Coríntios 13, havendo sinais, tudo vai passar, mas o amor vai permanecer para sempre. O amor, meus amados irmãos, segundo a palavra de Deus, é mais importante do que a caridade, do que o sacrifício e o martírio. 1 Coríntios 13 vai dizer: ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não sou nada. O amor, meus amados irmãos, ele é, na verdade, a evidência indubitável, insofismável, a evidência acima de qualquer outra evidência da nossa conversão, da nossa salvação. Porque lá em 1 João, no capítulo 4, o apóstolo do amor, o apóstolo João, vai dizer que aquele que ama a seus irmãos passou da morte para a vida. E agora ele vai dizer também que quem não ama a seus irmãos até agora está nas trevas. Aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, permanece nas trevas, porque se ele não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem ele não vê? Então o amor é, amados, a evidência maior da nossa conversão. E o amor é o maior de todos os argumentos de defesa do Evangelho. Amados, se nós cristãos vivêssemos uma vida genuína, tendo o amor como a base das nossas atitudes, esse mundo estaria completamente diferente se todos os cristãos do mundo vivessem assim. O que nós podemos perceber nesse texto é que o amor aqui revelado nesse versículo 27, ele possui 3 degraus, né? Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. E nessa noite eu queria com você rapidamente perceber como o amor ao próximo, o amor que transborda, o amor que sai de nós, o amor que se transforma em ações, é o requisito mínimo, é a base da evidência de que nós possuímos amor a Deus e amor próprio. Vejamos o restante do capítulo 10 de Lucas, da parábola tão conhecida do bom samaritano. A partir do versículo 29, então aquele homem da lei, que havia sido elogiado por Jesus no sentido de dizer: você respondeu corretamente, você está correto, faça isso e você vai viver. Antes, aquele homem, quando se aproxima de Jesus, ele vem com uma pergunta capciosa e ele vem e fala assim: mestre, o que eu preciso fazer para eu herdar a vida eterna? Amados irmãos, nós vamos ver detalhes sobre isso daqui a pouco. Mas aquele homem já chega na contramão
do entendimento correto espiritual. Porque fazer e herdar são opostos. Os nossos filhos, quando herdam os nossos bens, eles não os herdam porque fizeram nada. Nós fizemos, nós batalhamos, nós pagamos o preço. Quando eles herdam o dinheiro que nós deixamos, os bens que deixamos, eles os herdam porque são filhos, porque têm o sangue correto, porque pertencem à família correta, porque têm o sobrenome correto, porque estão naquele momento pertencendo àquela família. Dessa forma nós somos herdeiros de Deus, daquilo que Jesus conquistou, e cordeiros de Jesus, diz a palavra de Deus. Mas tudo isso é muito bonito, mas completamente inútil, se nós não percebermos de que é necessário que aquilo que nós sabemos transforme-se em prática, transforme-se em ação, especialmente nos dias que nós vivemos hoje. Quantas coisas nós sabemos, quantas coisas nós nos orgulhamos de saber. Esse homem chegou para Jesus cheio do seu orgulho, do que ele sabia. Ele era um advogado, um intérprete da lei, um levita, um homem que vivia para estudar e dar a interpretação da lei para as pessoas que pediam. E ele chega para Jesus cheio de seu orgulho, responde corretamente para Jesus, mas Jesus então põe a espada no orgulho dele e diz: agora faz isso. E então ele, incomodado, a partir do versículo 29, diz que ele, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: mas Senhor, quem é o meu próximo? E na sua mente aquele homem com certeza já tinha pessoas às quais ele não fazia nenhuma questão e ele achava impossível amar, e com certeza ele excluía deste mandamento. E então Jesus vem para ele e põe o machado do evangelho, do amor, na raiz do orgulho dele e conta a seguinte história. E diz assim: prosseguiu Jesus então dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Acontece que descia casualmente um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou para o outro lado da estrada. Semelhantemente, descia um levita, um servidor do templo, membro da tribo de Levi, um homem religioso. Ele descia também por aquele lugar, versículo 32, e vendo-o, passou para o outro lado da estrada e foi o seu caminho. Porém, certo samaritano, versículo 33, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Amados, antes de nós entrarmos nas atitudes desse samaritano que devem basear e nortear as nossas atitudes nesses próximos dias, no entendimento e na aplicação do amor, é necessário que você entenda, em primeiro lugar, quem é esta pessoa. O samaritano era alguém completamente odiado pelos judeus. Era um judeu impuro, era um judeu misturado com gentil, era o símbolo da infidelidade de Israel no período em que Israel casava-se com outros povos, com outras nações, adorava outros deuses e deu origem a este povo, o povo samaritano. Lá em Esdras nós vemos quando Esdras decide purificar o sacerdócio
e ele manda, sob orientação de Deus, que os sacerdotes e os levitas mandassem embora os filhos e as esposas e as filhas de mulheres pagãs. E há então uma ruptura, uma ferida causada ali naquele seio daquelas famílias, e milhares de pessoas saem. Esse povo são os samaritanos. E então esse povo que sai passa a odiar os judeus passam a odiar os samaritanos. E os samaritanos, na visão dos judeus, era pior do que um gentio. Mas no Brasil talvez seja muito difícil nós compreendermos isso. Talvez a forma de compreender seria dizer que esse homem que estava tratando esse judeu, era como um racista ser tratado por um negro. Alguém que tem aversão a um homossexual ser cuidado e tratado por um homossexual. Alguém que repudia um cristão, como vemos lamentavelmente aí tantas pessoas hoje nessa divisão política que há no Brasil, entre direita e esquerda, pessoas que repudiam os cristãos, que falam mal da Bíblia, ser ajudado por um cristão. Era como você ser ajudado pela pessoa que você mais detesta. Pense aí. Quem é a pessoa que você não deveria detestar ninguém, deveria perdoar e amar a todos, mas você ainda vive as lutas da carne. Pense aí, no momento de dificuldade, quem é a última pessoa que você gostaria que o socorresse? É isso que ocorreu nessa situação aqui. Talvez você entenda um pouco do que Jesus ilustrou, da contracultura que Jesus falou. Jesus narrou uma história que beirava o absurdo para o judeu. Porque quem compadece-se daquele homem, naquela história, é a única pessoa que passou por aquele homem que teria o direito e a justificativa de caminhar, humanamente falando, e continuar o seu caminho. Mas vamos ver o que diz o texto bíblico. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, tratou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aquele homem andou a pé, rasgou suas vestes, muito provavelmente para providenciar bandagens para os ferimentos daquele homem. Gastou óleo, gastou vinho, produtos nobres até hoje, muito mais naquela época, para limpar os ferimentos ensanguentados, sujos de terra, para fazer um primeiro socorro. E aí levou aquele homem, ele andando a pé e o homem sobre o animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus, aquele intérprete da lei. Respondeu-lhe o intérprete da lei, versículo 37, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Meus amados irmãos, essa história ela é completamente rica de lições. O samaritano pagou, segundo alguns estudos, mais de 20 dias de hospedagem para aquele homem, para aquele judeu ferido. 2 denários, embora fosse o salário de 2 dias do salário mínimo, mas as hospedagens, as hospedarias não eram como os hotéis de hoje.
Hoje qualquer hotel 3 estrelas, ele é igual ou superior até ao conforto que nós temos em casa. Tem ar-condicionado, energia elétrica, inúmeros gastos serviçais. As hospedagens não eram assim. Eram estalagens de pernoite, de dormida, locais limpos, porém não custavam como hoje uma diária de um hotel custa mais do que um dia de trabalho. Não, as hospedagens custavam relativamente o justo. E 2 moedas de prata que aquele homem deu, 2 denários, era suficiente para cerca de 20 dias de hospedagem. Mas não só isso. Aquele homem ainda vira para o dono da estalagem e diz assim: olha, se você gastar alguma coisa a mais do que esse dinheiro que eu estou deixando, pode gastar, que eu vou indenizar você quando eu estiver voltando e passando por aqui daqui a alguns dias. Então aquele homem, ele não pôs limite na demonstração do amor que ele fez por aquele judeu. E para que nós então possamos concluir essa mensagem e entender o que Jesus queria dizer e demonstrar a esse intérprete da lei. Meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa entender que o amor não é um sentimento. O amor não tem a ver com aquilo que você sente pelo outro. Não é aquela emoção arrebatadora, tão legal que a gente vê nos filmes. Ou aquela alegria. Não. O amor é uma decisão de tratar o outro da maneira que Jesus gostaria que nós tratássemos. O amor que nós cristãos, se temos como evidência da nossa salvação, e se não temos, não somos ainda salvos, precisamos receber o amor que é Jesus. E a partir do momento que conhecemos a Jesus e o amor, esse amor precisa transbordar de forma prática, através de ações. É uma forma que nós escolhemos de tratar o outro. E se nós tratássemos essa questão do amor ao próximo, da maneira, por exemplo, que nós tratamos a comida que gostamos de comer, quantos esforços as pessoas fazem para achar a comida que gostam. No dia que está afim de um doce, você às vezes pega o seu carro, sai da sua casa e vai atrás de um doce. Você às vezes está com o prato ali na mesa, como eu, mas percebe que não tem uma Coca-Cola, larga o prato, vai lá pegar a Coca-Cola, vai lá comprar no mercadinho o tempero que está faltando. Pela comida que comemos, não medimos esforços. Saímos de casa, vamos ao mercado, pensando, planejando o que vamos fazer, o que queremos comer. Se nós, no amor ao próximo, tratássemos o outro da maneira que Jesus espera, da maneira que esse samaritano, com compaixão, tendo misericórdia, essa foi a palavra usada pelo intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Aquilo que o samaritano fez pelo judeu que havia sido assaltado foi ter misericórdia. E ter misericórdia, meu amado irmão, é colocar o seu coração na miséria do outro. A palavra misericórdia, ela vem do grego e ela é uma junção de 2 palavras, de miséria e coração. E ela significa isso, colocar o seu coração na tristeza do outro, na miséria do outro, na dor do outro, na necessidade do outro. É sentir o que o outro está sentindo. É fazer por ele o que você faria por si mesmo. Esse é o requisito mínimo, é amar o próximo como a você mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é mais do que simplesmente amar o irmão. O próximo é toda pessoa carente que está ao nosso alcance. Pode ser o estranho, o parente, o vizinho e até mesmo o inimigo.
Jesus disse que quando ele voltar, o que vai separar os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas, no dia que Jesus voltar, é quando Jesus virá para aqueles que estão à sua direita e disser: vinde benditos de meu Pai, porque vocês me deram de comer, me deram de beber, me deram água, me deram roupa, me visitaram, cuidaram de mim quando eu estava doente. E aqueles homens e mulheres vão falar: mas Senhor, quando é que nós fizemos isso pelo Senhor? E ele vai dizer: quando vocês fizeram isso a qualquer um dos meus pequeninos. Por isso, meu amado irmão, amar o próximo como a si mesmo é o primeiro degrau do maior mandamento. E é o que dá sentido à nossa existência. É o que... Amor não é o que você sente, mas é o que você faz. É a forma que você decide tratar o outro. É a forma que você decide não tratar o outro. Quem ama não fala mal do irmão. Lá em 1 Coríntios 13 nós temos uma lista de qualidades enormes do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não se ressente do mal. O amor não guarda um registro longo dos erros das pessoas. O amor perdoa. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se você quer ser conhecido como discípulo de Jesus, em nome de Jesus, perceba as lições desta importante parábola de Jesus e permita que o amor seja o argumento maior que Jesus vai usar. O seu amor pelas pessoas, nesses dias tão terríveis que estamos vivendo, seja o argumento maior que Deus vai usar para salvar as pessoas. Jesus nos orientou que deveremos amar os nossos irmãos como Ele nos amou. Como é que Jesus nos amou, amados? É um amor sem limites, é um amor sacrificial, perseverante, humilde, servidor. Por isso, o amor ao próximo, ele é a nossa melhor obra, nosso melhor discurso. O amor vale mais do que 1000 palavras. O mundo, amados, não vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus pela nossa ortodoxia, como a igreja de Éfeso, pela nossa liturgia e os dons espirituais, como havia na igreja de Corinto. Mas Jesus falou que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos pelo amor, como havia na igreja de Jerusalém. E por último, o amor ao próximo, ele é a evidência de um entendimento correto acerca de quem nós somos. Você talvez fica tão focado, amado, em romper aquilo de errado que você faz. E você está gastando tanto tempo em tentar se livrar de maus hábitos, sem sucesso. E eu quero dizer isso porque tire o foco de você, ponha o foco no seu irmão. Quando você fizer isso, você vai perceber que olhar para o próximo, cuidar do próximo, pensar no próximo, amar o próximo, se importar com o próximo, se sacrificar pelo próximo, doar para o próximo, suprir o próximo. Esse é o amor em ação. E o amor ao próximo são bons hábitos que vão lhe ajudar a substituir os maus hábitos que você hoje está tentando se livrar. E essas duas ações são a evidência de que você tem como base o amor maior, que é o amor a Deus sobre todas as coisas. Amado irmão, amada irmã, você pode ter o relacionamento com Deus tão bom que você quiser, quanto você quiser. Só depende do quanto você está disposto de investir de tempo para isso. Mais ainda, eu vou repetir isso. Você pode ter o relacionamento com Deus tão bom quanto você quiser.
só depende de quanto tempo você está disposto a investir e de quanto você está disposto a praticar aquilo que você já sabe acerca do Evangelho. E não custa repetir, se você tem dúvida, o resumo do Evangelho, a essência do Evangelho, o ápice do Evangelho está contido nesse texto: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, que você seja um instrumento nesses dias do amor de Deus para as pessoas. Não ore apenas se você sabe que um irmão, ou talvez um amigo, ou um vizinho, alguém que não é cristão ainda, que não é seu irmão em Cristo, está necessitado de um emprego ou de recurso financeiro, já está com o aluguel atrasado, vai perder a sua casa. Por conta desse momento de pandemia, está desempregado, está enfermo. Não ore apenas para que Deus supra. Ó Senhor, levanta alguém para pagar o aluguel, para fazer compras, para comprar remédios para aquela pessoa. Não, amado. Não, amada. O Senhor quer usar você. O Senhor quer usar aquilo que Ele lhe confiou. Não pense nem por um momento que Deus não tem disposição e vontade de mexer naquele dinheirinho que você guardou para tirar férias. Nós ouvimos sobre isso na semana passada. Não pense nem por um momento que você pode ajuntar tesouros aqui na terra e ser pobre nos céus. Porque isso é ser tolo, como vimos na semana passada. Mas antes, o texto bíblico diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Não é onde tiver o seu coração que vai estar o seu tesouro. Então onde é que você tem ajuntado tesouros? Através de quais ações? Pense nisso, vamos orar. Senhor Deus, que nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldades em que os nossos irmãos, os teus servos, os teus filhos e aqueles que ainda não são irmãos estão carentes, ó Deus, de cuidados, de amparo, de óleo e vinho nas feridas da alma e do corpo, de pão, porque estão famintos, pão físico. Ó Deus, que o Senhor desperte a tua igreja com este amor do bom samaritano, de modo que possamos ser verdadeiramente conhecidos como seus discípulos através do amor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu oro para que você tenha uma boa semana. Amém.